Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Na capital venezuelana, diversos protestos são registrados após o presidente Nicolás Maduro ser declarado reeleito. Uma pessoa morreu e as manifestações estão sendo reprimidas pelas forças de segurança. A líder opositora Maria Corina Machado diz que tem provas que afirmam uma eleição fraudulenta. Tragédia. Mais de 60 pessoas morrem em um deslizamento de terra na Índia. A Polícia Federal indicia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema em mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do Rio. Nas Olimpíadas de Paris, Gustavo Bala Louca se classifica para a final do ciclismo. Marcos da Almeida e Ana Luísa Caetano se garantem nas oitavas de final do tiro com arco. E Bárbara Seixas e Carol Solberg vencem lituanas e se garantem nas oitavas de final. A partir de agora, no Jornal Mundial. Forças de ordem da Venezuela dispersaram nesta segunda-feira com gás lacrimogêneo protestos em Caracas contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, classificada como fraudulenta pela oposição. Centenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira em bairros populares de Caracas contra a contestada reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro. As manifestações começaram pela manhã e foram subindo o tom ao longo do dia. Forças de ordem dispersaram com gás lacrimogênio um dos protestos. Os manifestantes responderam lançando pedras contra a Guarda Nacional, componente militar com funções de ordem pública. Maduro foi proclamado oficialmente pelo Conselho Nacional Eleitoral. Segundo o primeiro boletim, Maduro venceu a eleição com 51% dos votos sobre Edmundo Gonçalves, candidato da principal coalizão opositora da Venezuela, com 44%. O Conselho Nacional Eleitoral tem viés governista. Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai exigiram nesta segunda-feira a revisão completa dos resultados eleitorais da Venezuela. Também nesta segunda-feira, em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela anunciou a retirada do pessoal diplomático de 7 países latino-americanos. A Venezuela vai retirar o pessoal diplomático de suas missões na Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai. Também pediu que os diplomatas desses mesmos países, acreditados em Caracas, deixem a Venezuela. Na Embaixada Argentina, estão refugiados há semanas 6 colaboradores de Maria Corina Machado. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado disse que tem como provar a verdade das eleições presidenciais realizadas na véspera, nas quais denuncia fraude na vitória do mandatário chavista Nicolás Maduro. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária que abordará os resultados do processo eleitoral de domingo na Venezuela. A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse nesta segunda-feira que tem como provar o que considerou a verdade das eleições presidenciais realizadas no domingo, nas quais denuncia fraude na vitória do mandatário chavista Nicolás Maduro. E hoje temos grandiosas informações que compartir com todos os venezolanos. É um milagre. Hoje temos ótimas notícias para compartilhar com todos os venezuelanos. É um milagre. Mas hoje quero dizer a todos os venezuelanos, tanto dentro quanto fora do país, todos os que acreditam na democracia ao redor do mundo, que agora temos os meios para provar a verdade do que aconteceu no domingo na Venezuela. Maria Corina assegurou que teve acesso a cópias de 73% das atas de votação, que projetam uma vitória arrasadora do seu candidato. Segundo ela, Edmundo Gonçalves Urrutia teria 6,27 milhões de votos, contra 2,75 milhões de Maduro.
Forças de ordem da Venezuela dispersaram nesta segunda-feira com gás lacrimogêneo protestos em Caracas contra a reeleição do presidente Maduro. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária para abordar os resultados do processo eleitoral de domingo na Venezuela. O encontro será realizado na sede da OEA, em Washington. Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai haviam anunciado mais cedo em um comunicado que iriam solicitar essa cúpula do Conselho Permanente da OEA. Após horas de incerteza no domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de linha oficialista, acabou dando a vitória a Maduro, com 51,2% dos votos, em comparação com 44,2% do principal candidato opositor, Edmundo Gonçalves. Mais de 60 pessoas morreram em deslizamentos de terra causados pelas chuvas intensas de monções no sul da Índia. As autoridades enviaram equipes para ajudar nos trabalhos de resgate. As fortes chuvas de monção causaram deslizamentos de terra no sul da Índia que deixaram dezenas de mortos e mais de 100 feridos. As equipes de emergência resgataram 250 pessoas sob a lama, embora seus esforços tenham sido dificultados pelas chuvas persistentes, que bloquearam muitas estradas em Wayanad, o distrito mais afetado. Imagens divulgadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres mostram equipes de resgate procurando sobreviventes na lama e retirando corpos em macas da área devastada. O deslizamento deixou casas completamente cobertas de lama, arrastou carros e outros destroços. O exército indiano anunciou o envio de mais de 200 soldados para ajudar as forças de segurança e equipes de resgate locais nos esforços de socorro. As autoridades anunciaram uma indenização de 200 mil rúpias, ou cerca de R$ 13.500, para as famílias das vítimas. As chuvas associadas às monções no sul asiático geralmente duram de junho a setembro, aliviam o calor sufocante do verão e recarregam os reservatórios de água. Embora sejam vitais para a agricultura e a segurança alimentar dos 2 bilhões de habitantes da região, também costumam provocar enchentes e deslizamentos de terra. A falta de segurança continua no bairro Conjunto Esperança, na cidade de Fortaleza. Em uma reportagem especial, Pedro Gabriel traz os detalhes de diversos assaltos ocorridos. Uma ação criminosa foi registrada na rua Presidente Vargas, nas proximidades da linha férrea do bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. A vítima seguia para o trabalho em sua moto como mais um dia normal, quando ela foi abordada por 2 elementos em uma motocicleta. Ela foi abordada por esses 2 elementos armados que anunciaram o assalto, levaram os pertences e a moto da vítima. Tudo foi filmado por câmeras de segurança de uma residência que fica nas proximidades. A vítima dobra a rua quando é abordada pelos 2 elementos, que estão armados e ameaçam a vítima ali. A moto da vítima é uma Bros de cor branca, de placa SAY3H72. Essa moto que você acompanha nas imagens. O caso aconteceu por volta de 6h30 da manhã dessa segunda-feira, dia 29. Tudo foi filmado por câmera de segurança e a polícia já está com essas imagens em mãos. A polícia já trabalha para tirar de circulação esses elementos que vêm aterrorizando essa região de Fortaleza. Segundo informações apuradas por nossa equipe, os 2 elementos, os mesmos elementos dessas imagens, eles são suspeitos de tentarem roubar um carro, também naquelas proximidades de Fortaleza. A vítima ela não teve o carro roubado, porque assim que os elementos anunciaram o assalto, ela saiu em alta velocidade e os elementos não conseguiram. O caso foi registrado às 6h30 da manhã de hoje, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. De Fortaleza, Pedro Gabriel, para a TV Repórter. A seguir, a Polícia Federal indicia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. E os destaques das Olimpíadas de Paris 2024. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante.
Chegou a hora de sabermos os destaques das Olimpíadas de Paris 2024. Caio Teles traz as informações diretamente de lá. Boa noite, Caio. Quais são as novidades? Oi, Alice, boa noite para você, para o Gabriel, também, né? Estamos aqui no nosso cenário, né? Que nos leva até Paris. Ali no fundo, né? A Torre Eiffel. Vamos lá. Bom, hoje o Brasil se destacou bastante, viu? Porque a Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, Júlia Soares e a Lohane Oliveira também escreveram na tarde dessa terça-feira mais um capítulo de cada vez mais lindo da história da ginástica artística brasileira. As 5 ginastas conquistaram no último salto, né, o bronze por equipes de Paris 2024, uma medalha olímpica inédita que há muito tempo aguardada. Foi de Rebeca no salto final, que deu 15,100 em um Cheng Lindait executado, que garantiu o bronze para a equipe no último momento. Antes do último aparelho, o Brasil ocupava o 6º lugar, né, a 6ª colocação, com as notas do salto. As brasileiras ultrapassaram a China, o Canadá e a Grã-Bretanha, e também a dupla brasileira Bárbara Seixas e Carol Soberg dos impostos, e garantiu uma vitória por 2-0 sobre as lituanas Paulikane e Hauptali. Parciais de 21-13, 21-14 pela segunda rodada das fases de grupos, e com isso elas se garantem nas oitavas de finais. O brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, né, o Bala Louca, como é conhecido, conseguiu a classificação para o final do torneio de ciclismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nessa terça-feira, onde foi disputada. Ele tirou nota 85,51 e 86,7 nas duas voltas apresentadas na Arena La Concorde 2, alcançando a média de 85,79 e garantindo o seu posicionamento no top 9 da classificatória para a decisão a ser disputada nesta quarta-feira, a partir das 9h44, no horário de Brasília, e vamos trazer o destaque aqui, viu? E o Dia do Brasileiro começou bem bom, né? Com tiro com arco, e o líder do ranking mundial, Marcos de Almeida, ele venceu o combate de estreia contra o ucraniano Mikhail Uzak por 6-2, passando a fase em que ele venceu um japonês Sumian Saito por 7-1. E a Ana Luísa Caetano abriu as duas vitórias, passando pela estreia na eslovena Zana Pinark por 6-2 e pela Malaia Siark Maleia na sequência por 6-5, se garantindo nas oitavas e igualando a melhor campanha brasileira da história dessa modalidade. E o Brasil também segue em busca para conquistar a sua primeira medalha na natação, nas Olimpíadas de Paris 2024. Na manhã de hoje, alguns brasileiros disputaram as provas das classificatórias para tentar a vaga nas fases finais da competição, e o Guilherme Caribé, nos 100 metros livre, terminou a bater em 4º lugar, com um tempo de 48,35 e garantiu a vaga das semifinais. A Beatriz Gisotti, com 1.500 metros livre feminino, terminou em 7º lugar, com tempo geral está na final da categoria. O Brasil não resistiu às atuais campeãs brasileiras olímpicas de handebol e perdeu para a França de 26-20 em uma partida válida pelo grupo B do torneio feminino, e vai precisar vencer uma das últimas partidas, né, a Angola e a Holanda, para ter uma chance de classificação às quartas de finais das Olimpíadas de Paris. A Duda e a Ana Patrícia entraram em quadra para enfrentar a Espanha na dupla Liliane e Paula para as Olimpíadas 24 em Paris. A dupla brasileira conseguiu uma brilhante vitória diante das espanholas
por 2-0, que avançaram rumo das oitavas de finais. E no vôlei de praia, no tênis, após serem eliminadas da chave das Simples Olimpíadas de Paris, os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wilde também ficaram pelo caminho, infelizmente, de categoria de duplas, e eles perderam para a Swiss Kratz e Roger Ham em Roland Garros, né? A seleção brasileira sofreu a segunda derrota do torneio de basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois de revés na estreia para a França. Ela que é vice-campeã olímpica, e a França perdeu para a Alemanha, a atual campeã mundial, por 86-73 em jogos do Grupo B no estádio Pierre Maury nesta terça-feira. Mesmo com os dois resultados negativos, a equipe ainda tem chance de classificação nas quartas de finais. Inclusive, agora há pouco já foi, né? Agora há pouco à noite, em Paris, e com isso vamos ver rapidinho nosso quadro de medalhas. Acompanha aí. Em primeiro lugar vem o Japão com 13 medalhas, 7 delas sendo de ouro. Em seguida vem a China com 14 medalhas, com 6 de ouro. A Austrália em terceiro com 11 medalhas e o total de 6 em ouro. Em quarto está a França, 18 medalhas, 5 delas sendo de ouro. E por aí vai até chegar no Brasil, que está no 22º lugar, com 4 medalhas, sendo 3 de bronze e 1 de prata. É isso que eu tenho a informação. Volto contigo, Alice. Gabriel, boa noite para vocês. Até amanhã, ainda aqui fazendo a cobertura dos Jogos de Paris 2024, os destaques do Brasil. Boa noite, volto com vocês. Que bom, Caio. Espero que o Brasil consiga vários títulos. Muito obrigada aí, Caio, pelas suas informações. Até amanhã. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema em mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do Rio. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção e peculato. Castro é suspeito de envolvimento em um esquema em mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do Rio de Janeiro. O indiciamento foi divulgado pela UOL e confirmado pelo blog. O atual governador é investigado desde o ano passado com autorização do Superior Tribunal de Justiça e foi indiciado a partir dessa apuração. O indiciamento é um procedimento em que o delegado de polícia, no âmbito de uma investigação, conclui que há indícios de crimes e associação aos passíveis delitos de uma pessoa ou grupo de pessoas. Em dezembro de 2023, Vinícius Sacha Rocha, irmão de criação de Cláudio Castro, chegou a ser alvo da Operação 7º Mandato da PF, em uma investigação sobre possíveis fraudes em programa de assistência do Estado. A operação também teve aval do STF. A defesa técnica não irá se manifestar a respeito do procedimento que corre sob sigilo, afirma os advogados de Sacha Rocha. Em nota, a defesa de Cláudio Castro disse que pedirá a nulidade do relatório e que o indiciamento se baseia apenas em uma delação criminosa de um réu confesso. Na íntegra, a nota diz que a defesa do governador Cláudio Castro está entrando com um pedido de nulidade do relatório da PF que o indicia. Causa estranheza de que os fatos, em todos esses anos, o governador sequer ter sido convocado a prestar qualquer esclarecimento sobre os fatos. As informações que sustentam a investigação são infundadas e a defesa reitera que tudo se resume em uma delação criminosa de um réu confesso, em documentos que estão sob segredo de justiça e que continuam a serem vazados, o que vem sendo contestado junto aos tribunais superiores em razão da sua absoluta inconsistência. O governador confia na justiça e está seguro de que tudo será esclarecido até o fim do processo legal. Hora de sabermos da previsão para amanhã.
Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e para você. Bom, a previsão é que grande parte do Brasil seguirá com pouca ou nenhuma chuva nos períodos dos próximos 10 dias. Este é o período do ano que marca o auge da estação seca no Brasil Central e normalmente as precipitações são escassas na maior parte do território brasileiro. No sul, ao contrário, a chuva deve aumentar. A região norte já não mais está no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas que vai de dezembro até meados de maio e que normalmente concentra 60% a 70% das precipitações do ano. Mais ao sul da região norte, a tendência é de chuva escassa, no sul do Amazonas e do Pará, em Rondônia e em Tocantins. Na região nordeste, a instabilidade segue concentrada, mais na costa. A chuva vai afetar a faixa costeira, em especial nos litorais da Bahia até o Rio Grande do Norte. No centro-oeste, o tempo seco segue predominando em praticamente toda a região neste período, não havendo indicativo de chuva na esmagadora maioria das localidades. No sudeste, igualmente, não há expectativa de chuva na maior parte da região durante os próximos 10 dias. O interior de São Paulo segue com tempo seco, mas se projeta chuva para o sul e o leste do estado. Chove ainda em áreas do sul e do leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. No sul do Brasil, os próximos 10 dias devem ter aumento da instabilidade com registro de chuva com volumes mais altos no Rio Grande do Sul, inclusive elevados em parte do estado gaúcho. A chuva no estado, entretanto, deve ocorrer na semana que vem, já que no restante desta semana o tempo firme vai predominar. A instabilidade afetará também Santa Catarina na semana que vem e parte do estado do Paraná. Entretanto, os dados não indicam acumulados tão altos quanto aos projetados para parte do território gaúcho. Veremos agora como fica as mínimas e máximas amanhã em boa parte do país, começando com Florianópolis, em Santa Catarina, que terá mínima de 15 graus e máxima de 19. No Rio de Janeiro, a capital carioca terá mínima de 16 e máxima de 25. Em Goiânia e em Goiás, a mínima será também de 16 e máxima de 32. Em Teresina, no Piauí, a mínima será de 21 e máxima de 36. Em Maceió, capital de Alagoas, a mínima será de 22 e máxima de 27. Já em São Luís, no Maranhão, a mínima será 24 e máxima de 31. E em Porto Velho, Rondônia, a mínima será de 21 e máxima de 37 graus. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até amanhã. Alice. Obrigada, Marcelo. Boa noite e até amanhã. Obrigado, Marcelo. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.